Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais uma noite junto conosco estudando na Semana Santa o Calvário, a trajetória de Jesus e relembrando histórias de como Jesus foi crucificado para morrer na cruz, substituindo a cada um de nós. E como ele pode habitar em nossa vida hoje. Existem muitas pessoas que ainda não conhecem a Jesus. E Jesus, ele tem um amor impressionante para cada pessoa deste mundo. A morte de Jesus foi por cada uma dessas pessoas. Você que está me assistindo hoje pode ter sido impactado por este amor. Pode ser que anteriormente você não sabia da morte de Jesus na cruz. Pois é, hoje eu quero compartilhar com você a mensagem para que você entenda e sinta que Deus tem um amor especial por você, que Jesus ele te ama com muito carinho. E não só a você, mas a todas as pessoas, mesmo aquelas pessoas que o desprezam. Deus ama a todos, Jesus ama a todos. Eu queria compartilhar com você uma história da Bíblia, e essa história é uma história que tem como tema central filhos. Aqui na Bíblia, a gente vai encontrar muitos relatos sobre filhos. Os filhos são presentes que Deus concede aos pais, às mães, para que eles se sintam felizes e para que a vida dessas pessoas sejam modificadas. Quando você não tem filho, a sua vida é uma coisa. Depois que você se torna pai ou se torna mãe, a sua vida sofre uma modificação radical. Você se une àquele pequeno ser e se dedica toda a vida para que aquele ser tenha cuidado, carinho e você se preocupa muito com ele. Na verdade, hoje existem muitas pessoas que são pais, que são mães, que desprezam os seus filhos, abandonam os seus filhos, vão embora. E infelizmente existem muitas pessoas assim. Esse tipo de atitude não agrada a Deus, não é certo. Deus não concorda com esse tipo de atitude. Mas Deus, ele se preocupa com todas as pessoas, inclusive com os filhos abandonados e com você também. Se você foi vítima de abandono por parte do seu pai e da sua mãe, se você não recebeu o cuidado devido, se o seu pai e sua mãe desprezou você porque você é surdo, ou se você é pai de surdo e não cuida bem dos seus filhos, eu queria dizer para você que Deus ama você, que Deus ele nunca despreza a você e ele sempre está do seu lado. Às vezes você não percebe, mas Deus está junto com você. Ele cuida de você e ele quer te dar as bênçãos que você precisa. E quando você comete algum erro que lhe traz alguma consequência, Deus está junto com você, ele se preocupa com você. Então, tem uma história na Bíblia que eu gostaria de compartilhar com vocês. É uma história que fala justamente sobre isso, essa relação de pais e filhos. Existia um homem cujo nome era Abraão, o sinal pessoal dele é este, e Abraão, ele recebeu esse sinal porque a característica principal de Abraão é que ele seria o pai de uma grande nação, uma metáfora para explicar de que ele teria muitos filhos. Deus até usou com ele uma outra metáfora dizendo de que o número das estrelas do céu e a quantidade de grãos de areia da praia seriam comparados à quantidade de filhos que Abraão teria. Assim, Abraão ficou conhecido como pai de uma grande nação. Por isso, o sinal pessoal dele é este. Então, Abraão era casado com uma mulher chamada Sara, cujo sinal pessoal é este. Os dois eram casados e sempre tiveram vontade de ter filho. Sempre pediram para que Deus concedesse a Sara a bênção de ficar grávida. Já estavam casados há anos, porém não tinham filhos. Então Abraão e Sara sempre clamaram a Deus por uma resposta, pois Deus havia prometido a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, que teria muitos filhos. Mas até aquele dado momento, nenhum filho Abraão tinha. Isso deixava eles um pouco tristes, pois estavam chegando a uma fase de dúvida, duvidando da promessa de Deus sobre eles serem pais de uma grande nação. Então, a Sara e Abraão começaram a ficar com dúvida. Sara teve um problema porque ela não conseguia ter filho. Segundo diz o relato,
ela era estéril. E o pior é que ela já estava avançada em idade, assim como Abraão. Pelo fato de ambos estarem avançados em idade, Abraão com 100 anos e Sara com 90, eles tinham essa dúvida. Pensa nos dias de hoje, um homem de 100 anos e uma mulher de 90 anos, eles terem filhos ou a mulher ficar grávida. Pensa numa situação. Uma mulher nessa idade vira para você e fala: "Estou grávida". Provavelmente alguém vai achar que ela está mentindo e vai desconfiar da notícia. Eu também agiria dessa forma. Se uma pessoa nessa idade dissesse para mim que estava grávida, eu ia desconfiar. Acredito também que há muitos médicos, se soubessem dessa informação, também desconfiaria. Porque em nossos dias é muito difícil uma mulher com 90 anos ficar grávida. Não é impossível. Claro que pode ser que alguém engravide, mas é muito difícil. Então a gente entra de novo na história de Sara e de Abraão com esse exemplo, com a ideia de que ele seria pai de uma grande nação. A história bíblica diz que Abraão recebeu a visita de 3 anjos. 3 homens estavam com Abraão. Alguns autores dizem que Jesus era um desses 3, e então Abraão convidou-os para entrar em sua casa e serviu a eles uma refeição, ofereceu a eles uma refeição. E aqueles homens, enquanto estavam esperando a refeição, pois a esposa de Abraão, Sara, saiu para preparar, ficaram conversando com Abraão. E na conversa, eles disseram: "A sua esposa é estéril, mas Deus vai lhe dar um presente. Ela vai engravidar em breve. Você vai ter filho." E Abraão disse: "Olha, mas eu já sou avançado em idade, a minha esposa também. É impossível dela ter filho. Como que isso vai acontecer? Eu não tenho certeza nisso." Aquele homem que estava conversando com Abraão percebeu que ele estava com dúvida. Sara, porém, ela deu risada. Ela não acreditou no que ela ouviu e ela riu. Aquele homem que estava dando essa notícia ficou surpreso, porque ambos não acreditaram. Mas eu queria que você refletisse em uma coisa. Pense que tem alguém contando para você uma história da Bíblia sobre algo que aconteceu. Um exemplo, Moisés abrindo o Mar Vermelho. Moisés conseguiu estar ali com o povo e abriu o Mar Vermelho. A história dos 3 amigos de Daniel que foram lançados na fornalha ardente. O próprio Daniel que foi lançado na cova dos leões. E quando no dia seguinte abriram a cova, ele estava lá vivo entre os leões. E muitas outras histórias, como Moisés conseguiu atravessar o Mar Vermelho com o povo, os amigos de Daniel que entraram na fornalha, eles saíram vivos da fornalha. Então imagine uma situação em que você conta essas histórias para as pessoas e tem muitas pessoas que não acreditam. Tem muitas pessoas que não acreditam na existência de Deus e não acreditam nessas histórias. Eles desconfiam de que essas histórias sejam reais e tem algumas pessoas que debocham, que riem daquilo que nós acreditamos. Algumas pessoas dizem: "Ah, isso é impossível de acontecer." Outros dizem: "Olha, isso é limitado para os seres humanos, o corpo humano tem limite e as leis naturais impedem que os seres humanos realizem tais proezas." Mas vamos imaginar o contrário. Se Deus tem a vontade de realizar qualquer coisa, nada é impossível para Deus. Não sou eu que vou realizar, não sou eu que vou ser o detentor do poder e realizar o milagre, mas é Deus. Se eu chegar para um médico e dizer para o médico: "Olha, não se preocupa não que eu vou dar uma solução para esse caso desse paciente", tudo bem, eu entendo que é um exagero, que ninguém consegue fazer porque há limites humanos. Às vezes as pessoas falam que são capazes de fazer as coisas, mas na hora de fazer pode acontecer algum incidente que impede dessas pessoas fazerem tal ação ou realizarem tal feito, porque há limites para o corpo humano. Mas Deus, ele criou o mundo, ele fez as estrelas, o universo. Deus é infinitamente poderoso. Foi ele quem criou o corpo de Sara. Ele entende do corpo humano. Compare as coisas que Deus fez, as estrelas, a natureza, os animais, a fauna, a flora, os cometas, os planetas.
e Deus oferecendo a eles um filho de presente, é muito mais simples fazer um filho, dar um filho a eles, do que criar tudo que Deus criou, todo o universo. Por isso que Deus, na pessoa de Jesus, ali estando com Abraão, se impressionou com o deboche de Sara, porque faltou-lhe fé. Naquele momento, faltou ela acreditar de que Deus é o poderoso, de que Deus tem condições, de que nós seres humanos não somos como Deus. Deus não é humano. Eu sou ser humano. Nós que vivemos no mundo somos seres humanos, mas Deus não. Deus ele é infinitamente mais poderoso e ele tem poder para realizar coisas que para nós parecem impossíveis. Deus ele tem poder. Tudo que Deus faz é porque ele tem poder e ele tem condições. Que maravilhoso, não é mesmo? Então vamos aqui na história da Bíblia em Gênesis, capítulo 22, verso 1 e 2. Eu vou sinalizar para vocês. Então, Deus chamou a Abraão para uma conversa. Naquela ocasião, Abraão e Sara já eram pais. O filho já estava crescido e Deus então chamou Abraão para uma conversa. E Abraão imediatamente respondeu: Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. A Bíblia usa uma frase traduzida em português da seguinte forma: Eis-me aqui, eis-me aqui. Isso você pode interpretar na leitura bíblica como uma entrega totalmente a Deus, uma confiança integral na palavra de Deus e no chamado de Deus. Como Abraão respondeu: Eis-me aqui, Deus então entendeu que Abraão confiava 100% nele. Assim, Deus disse a Abraão: Abraão, pega o teu filho, esse filho maravilhoso que lhe dei de presente, e eu quero que você e ele caminhem até um lugar, a um monte de nome Moriá, e vocês vão até o monte Moriá junto com seu filho e oferece ele em sacrifício a mim. Abraão, desconcertado naquele momento, ficou em silêncio. Talvez você possa imaginar o que sentiu Abraão. Muitos anos clamando a Deus, pedindo a Deus um filho. Ele orou por muitos anos, até que finalmente conseguiu um filho. E Abraão tinha uma preocupação com seu filho. Isaque era uma resposta de Deus ao pedido de Abraão. Ele já estava moço, e Abraão então depositou todas as suas esperanças de ser pai de uma grande nação e das gerações futuras em Isaque, o seu filho. E agora Deus estava pedindo para que ele levasse Isaque ao Monte Moriá para fazer um sacrifício. Esse sentimento não era um sentimento fácil de suportar, pois era um sentimento aonde ele tinha que escolher entre obedecer a Deus ou se agarrar no seu desejo de ser o pai de uma grande nação. Porém, Abraão obedeceu a Deus, pegou o seu filho e seguiu viagem. Durante a jornada, no meio do caminho, Abraão pode ter tido dúvida, ter ficado com medo, angustiado e até ter vontade de fugir e rejeitar o pedido de Deus. Mas uma coisa que a gente entende quando estuda a história de Abraão é que Abraão, ele não tinha pensamentos negativos. Ele sempre levava as coisas para o lado positivo, pois ele acreditava em Deus. Abraão com certeza pensou de que se ele sacrificasse Isaque como Deus havia pedido, Deus daria novamente a vida a Isaque. Eu e você só estamos vivos por causa de Deus. Deus é quem criou a vida. Nenhum ser humano é capaz de criar a vida do zero como Deus criou. Se hoje eu e você estamos vivos, é porque Deus nos deu essa oportunidade, entendem? Assim era como Abraão pensava. Ele imaginou que se sacrificasse Isaac, Deus, em sua infinita glória, faria algum milagre, tomaria alguma decisão, faria alguma coisa para que impedisse que Isaac morresse para sempre.
Abraão acreditava em um milagre de Deus e ele confiava de que Deus daria a solução. Por isso, Abraão não desistiu e continuou a jornada, mesmo tendo temor em seu coração, mesmo tendo pensamentos de dúvida, mas ele confiava na palavra de Deus e ele acreditava em Deus. Este foi um momento maravilhoso na vida de Abraão, porque foi o ponto divisor de águas aonde Abraão começou a entender quem era Deus, o amor que Deus tinha por ele e qual era o plano de Deus para a vida dele. E como ele acreditava na palavra de Deus, ele pôde se aprofundar e entender as qualidades de Deus que hoje nós conhecemos através da história de Abraão. Você também pode ter experiências assim com Deus. Às vezes você acha que você já conhece a Deus, que você já entende a Deus e acha que o resumo que você tem de Deus é o suficiente, que através das histórias que você vê na televisão ou vê em desenho, ou histórias bonitinhas que você vê que são romantizadas da Bíblia a respeito de Jesus, de Moisés, tudo isso te traz na sua cabeça uma ideia de quem é Deus. Mas na verdade não é assim. Você precisa ter experiência com Deus, assim como Abraão, ele passou anos tendo experiência com Deus. Quando Deus pediu a Abraão, sacrifica o seu filho a mim, Abraão, ele sentiu naquele momento que ele ainda precisava conhecer mais a Deus, que ele ainda precisava se aprofundar na sua intimidade e no seu conhecimento em Deus. Assim, ele então partiu para cumprir o chamado de Deus, e no momento em que ele ergueu o punhal para sacrificar o seu filho, apareceu o anjo do Senhor e disse a Abraão: Não mate o menino, pois eu sei que agora você provou que tem fé e que você não hesitou em entregar o seu único filho. E Isaac, naquele momento, também sentiu alívio. Eu imagino que Abraão abraçou o seu filho e ficou muito feliz e aliviado por saber que Deus proveu um sacrifício. Abraão entendeu o poder de Deus. E a partir daquele momento, a vida de Abraão mudou totalmente. O Abraão que era antes daquele encontro com Deus se tornou um Abraão diferente, pois ele compreendeu o amor de Deus e se aproximou cada vez mais daquele que era o autor da sua fé. Assim devemos ser eu e você. Quando você passar por algum problema difícil, e você tiver unido a Deus, em comunhão com Deus, você vai se manter cada vez mais firme e vai entender cada vez mais o amor que Deus tem por mim, por você e por todas as pessoas. Na Bíblia, nós vamos encontrar mais coisas. No livro de Atos, no capítulo 5, no verso 29, vamos ver o que está lá. Então, para reforçar a passagem, é Atos, capítulo 5, verso 29. Eu vou sinalizar o que está escrito aqui. E Pedro, respondendo aos apóstolos, disse: Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Vocês viram? Então, quando Deus diz alguma coisa na sua palavra, nós devemos entender que isso é a verdade. Sejam conselhos, sejam promessas, Deus, ele nunca vai te enganar. Por muitas vezes, pessoas são enganadas. Às vezes você vai ao médico e o médico diz para você: Olha, não se preocupe que eu vou dar um jeito, eu tenho como resolver esse seu problema. Mas o médico pode falar uma coisa e ele não conseguir dar conta daquele problema. Pode ser que alguém já te prometeu um futuro feliz ou previu o seu futuro, dizendo de que você seria bem-sucedido, mas muitas vezes isso não acontece. Pode ser que alguém diga: Olha, venha fazer negócio comigo, aqui você vai investir o seu dinheiro e você vai ter muito rendimento. Muitas pessoas já fizeram isso. E aí você pega o seu dinheiro
e acredita naquela palavra, naquela pessoa, investe e você pode ser enganado. A gente ouve muitos casos de golpes por aí que acontecem nesse mundo. Ou seja, não encontramos a verdade no mundo. O mundo não tem essa verdade que somente Deus a tem. Deus é o único que tem a verdade. A Bíblia explica no livro de João, no capítulo 3, no verso 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Jesus veio ao mundo, nasceu, cresceu, morreu na cruz, morreu no meu lugar, no seu lugar, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna e seja salvo. Hoje, Jesus está convidando a você. Jesus quer salvar você. Ele quer que você vá para o céu. Jesus, ele quer te dar a vida eterna. Mas você precisa estar junto dele. Jesus morreu por você. Foi por você que ele morreu. Você crê nisso? A sua vida vai prosperar com Jesus. Quando você crer na palavra de Deus, você vai ver com seus próprios olhos o que Deus é capaz de fazer por você. E Ele vai transformar a sua vida, Ele vai te salvar. Porque o mais importante é você confiar na palavra de Deus. Mesmo que outras pessoas digam o contrário, mesmo que outras pessoas tentem te convencer de não acreditar na palavra de Deus, você precisa confiar, porque o mais importante é crer em Deus. Que Deus abençoe a sua vida e eu espero de verdade que você tenha um encontro real com Deus, que você se encontre com Deus no céu. Nesse momento eu gostaria de fazer uma oração. Vamos orar? Querido Pai que habita nos altos dos céus, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Ser uma noite maravilhosa para nós, na onde pudemos ter a presença do Teu Santo Espírito tocando em nossas mentes, em nossos corações ao estudar a Tua palavra. Pudemos sentir o toque carinhoso do seu Espírito, tentando nos convencer a abrir os nossos corações para que o Senhor faça parte da nossa vida. E pudemos ver através da experiência de Abraão a coragem que ele teve de permanecer fiel a Ti, de aceitar o seu chamado e mesmo sentindo angústia ou desespero e até mesmo medo, ele teve a coragem de obedecer a Tua palavra. Isso é impressionante. Nós queremos ser como Abraão, nós queremos ser fervorosos como Abraão foi, porque quando acontecer algum problema em nossa vida, queremos confiar em Ti, queremos estar firmes na Tua presença, porque sabemos que o Senhor é o autor da vida eterna. Porque sabemos que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e por isso acreditamos que Ele em breve voltará e queremos permanecer firme em Teus caminhos. Obrigado, Senhor, por todas as coisas. Obrigado por abençoar a vida das pessoas que estão nos assistindo, por abençoar a minha vida. E eu espero, Senhor, que essas pessoas que estão nos assistindo, que elas ao passarem por problemas, elas possam confiar em Ti, saber que o Senhor é capaz de ajudá-las, que elas não desistam da comunhão contigo, que elas permaneçam fiéis e te agradecemos por isso e oramos em nome de Jesus. Amém. Parece ser assim, tão simples de falar, um tema tão comum de se escutar. Quero te contar do amor de Deus, mas não sei por onde começar. É tão profundo, intenso, imenso e é por mim, extravagante, infinito e é por Ti. Todo mal que eu fiz não pode me afastar do amor de Deus por mim pra me salvar. O eterno amor morreu na cruz pra viver completo eternamente em mim. Por amor entrega-se para sofrer, por amor transforma-me num novo ser. Incondicional amor de Deus, louco pra pulsar junto ao Teu coração.